Ele vai se pegar no próprio Código de Defesa do Consumidor. Presta atenção aí, ó. Putz, ele entrou na minha área, naquilo que eu estudei pra caramba. Eu falei, não, ele não vai entrar, porque se ele entrar, ele vai tomar um pau. Fala comigo, Outstylers! Hoje nós vamos fazer uma análise inusitada. Algo que nunca aconteceu, pelo menos que eu não vi. Imagine você passar pela patrulha do consumidor com o Celso Russomano na sua loja. Como que você se comportaria? Pois é, nós vamos fazer uma análise justamente qual foi o comportamento aí que eu tive e nós vamos dissecar, falar um pouquinho mais dessa experiência, então acompanhe. Desde já, não se esqueça, já segue a gente, manda o seu like, divulga isso, porque certamente pode te ajudar numa situação inusitada. Vamos lá então? Bora! A Patrulha do Consumidor hoje vai prestar socorro para a Daniela e para o Paulo. Olha só essa imagem que nós estamos mostrando para vocês. Um pneu no vidro de um carro. Quase atingiu a passageira que estava do lado do motorista. Como isso aconteceu, vocês vão entender a partir de agora. Daniela, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Vocês compraram um carro lindo, né? Um Audi 2023? 23. Uma 3, é isso? Uma 3. Lindo, maravilhoso. Inclusive, antes mesmo de vocês terem acesso ao carro, vocês encontraram pela Webmoto, não foi? Isso. Pela internet. Aí vocês conversaram com o dono da agência de automóvel, a Auto Style Motors, e ele mandou um vídeo para vocês, não foi? Vamos assistir? Fala, Dani! Sua nave já está em exposição em showroom, te aguardando. Olha que linda que ela é, Dani. Ó, toda PPF frontal aqui nas portas. Olha que linda que ela tá. Ó. Legal, né, Dani? Olha que roda mais linda. Olha que show. Ó, tá zerado. Foi presenteado, hein? Deixa eu te falar, olha, vou te mostrar também aqui, ó. Manual, chave reserva, chave original. O carro tá, olha lá, 15 mil quilômetros, tudo certinho, tá bom? E dia 3 estamos aqui. Só vou te pedir um favor, Dani. Segunda-feira eu preciso que você me mande mais 30 mil reais que eu preciso completar para fazer a quitação dela no Banco Audi, tá? Você consegue fazer isso para mim? Na segunda-feira você me mandar 30 mil no Pix da loja? Pra gente inteirar aqui pra fazer a quitação, tá bom? Te aguardo, até mais, tchau, tchau. Como vocês puderam notar, o Samuel, dono da agência de automóveis, grava esse vídeo dando ênfase à roda do carro. Disse, inclusive, que a roda era original. A roda é original, que era no valor, inclusive, de 25 mil reais, somente as rodas. Ou seja, ele... Um detalhe, né, gente? Não falei que a roda era original da Audi A3. Eu já deixei bem claro que era uma roda da RSQ8. Se era original ou não da própria Audi, esse carro era intermediação, então não tinha como saber. Mas o proprietário falou para nós que era uma roda da RSQ8 e isso é o que valia. Enfim, vamos continuar. E valorizou mais ainda o carro. O carro está com baixa quilometragem. Quantos mil quilômetros? 16 mil quilômetros. Novinho. E eles saíram com o carro. Um detalhe, tá, gente? Se você observar aqui na quilometragem, o carro tava com 15.300. Eles rodaram aí, se ele falou 16, rodaram mais ou menos 700 quilômetros depois que aconteceu o episódio. Mas depois a gente vai saber por que isso tudo. Vamos lá, só pra gente pegar alguns pontos. Felizes da vida, pagaram antecipadamente, inclusive, 40 mil, 10 quando foi? 10 mil reais no dia 20 de dezembro. Nós temos aqui os comprovantes, inclusive. E mais 30 mil reais no dia 23 de dezembro. Antecipadamente, ou seja, antes mesmo de você, aqui os comprovantes de pagamento, antes mesmo de vocês verem o carro pessoalmente. Aqui, ó, 10 mil reais. Notem que para Auto Style Motors, em nome da empresa, da pessoa jurídica, e mais 28 e finalmente 2, porque o Pix vocês não conseguiam fazer mais do que 28 mil. Foram viajar, vocês estavam no Nordeste, voltaram, felizes da vida, foram na agência ver o carro.
E aí? A gente chegou na agência para ver o carro pessoalmente. Seria a primeira vez que a gente estaria de fato vendo o carro pessoalmente. Chegamos lá, fomos muito bem recepcionados pelo Samuel e pelo vendedor que estava lá. Você lembra o nome do vendedor? Daniel, se não me engano era Daniel. Daniel. Fomos muito bem recepcionados. Demos continuidade às negociações, faltava pagar mais um valor. Faltava eu dar mais 40 mil reais, que seria 80 mil reais de entrada. Lá no momento, finalizamos essa negociação. E ainda financiaram uma parte do carro. Pegamos o veículo que a gente tinha como parte de pagamento e financiamos mais um Que era um valor. Golf, é isso? Isso, era Ó. o Golf 2014. Tá. Aí tem aqui o contrato firmado, inclusive, com o banco. Correto. E sem autorização deles, olha o que eles fizeram, ó. Colocaram o seguro prestamista no valor de R$ 3.748,25 e mais um seguro de proteção premiada de R$ 434,13. Isso sem que eles pedissem. Você não está obrigado a aceitar essa venda condicionada como... Um detalhe, tá, gente? A gente não faz isso. Toda vez que nós vamos fazer um financiamento, o banco ele já coloca isso como condicional e a gente explica. Normalmente, famílias que têm filhos e tal, isso é legal fazer, porque se acontecer alguma situação e a pessoa, o titular do contrato vier faltar, o que é legal, o carro é quitado e não deixa dívida para a família, né? No caso deles, foi passado para eles tudo certinho e foi dado de acordo. Aqui ele está trazendo uma informação que não procede, mas enfim, faz parte do sensacionalismo do programa dele e está tudo bem. Comumente chamada de venda casada. O banco não pode fazer isso. O banco pode ser autuado, multado. Olha só, esse valor, somado os dois, dá R$ 4.138. Financiado, quantas parcelas vocês fizeram? 48 vezes. Financiado, olha, o valor do seguro vai para R$ 10.378,55. Olha. Uma informação legal para você. Suponhamos que você foi numa loja, comprou e infelizmente a loja não te explicou certinho, adequadamente, e você pega o seu contrato agora, dá uma lida. Se você não concorda de pagar esse seguro, você sabia que você pode ligar na central do banco e pedir para ser cancelado esse seguro e eles vão restituir o valor integralmente na tua conta? Obviamente não o valor dos juros, mas o valor líquido do prêmio, que foi 4 mil e pouco, eles vão reembolsar você. Então você que está assistindo aí, ó, uma dica, tá precisando de grana, já olha o seu contrato. Se tiver uma graninha lá, às vezes tem seguro que chega a 5, 6, 7 mil reais. Pensou? Final do ano agora é uma grana a mais. E se você quiser fazer, pode fazer, que isso tá dentro da lei. Fechou? É uma dica importante. Que absurdo. Como o consumidor não sabe que ele não está obrigado a esse seguro, eles acabaram aceitando. Sabia, a gente aceitou. Mais uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Quem foi o agente financiador, ou seja, quem foi o correspondente bancário? Auto Estilo Motors Limitada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eles pagaram para a Auto Estilo, porque eles financiaram como correspondentes bancários, porque o contrato que a gente tem aqui firmado com os consumidores, e aí você precisa prestar atenção e tomar cuidado com isso, olha só. Aqui o contrato, também da Auto Estilo, mas olha o que diz aqui atrás, ó. Contrato de intermediação de compra e venda de veículos. Isso não é uma intermediação. Aquele vídeo que você mostrou pra gente foi gravado dentro da agência? Sim, Foi dentro da loja. Vocês foram buscar o carro dentro da loja. Da loja? Então vocês compraram na loja. Vocês conheceram o proprietário anterior? Não sabemos nem o nome. Nunca nem vi. Fizeram a transferência com o despachante da loja? Foi tudo em nome feito da com ele. loja. Tudo Foi feito tudo em com nome ele. da loja. Então não é um contrato de intermediação, é uma venda. Isso é importante, tá, gente? Depois vocês vão acompanhar no vídeo no final e ele concorda com a nossa lógica. Esse carro, ele nunca esteve em consignação na loja. Ele passou, era um vizinho, tiramos fotos, liberamos ele para ficar com o carro. O carro foi exposto num anúncio, a cliente viu, gostou. Nós pedimos para o carro vir para nós fazermos aquele vídeo que vocês acompanham logo no início. É feito esse vídeo, a cliente manda o sinal.
A partir do momento que entrou o sinal, a gente obrigatoriamente retém o carro em estoque para preservar o veículo. E aí nós sinalizamos o antigo proprietário, que era o proprietário do veículo, para que o carro ficasse aqui. Então é importante você saber disso. Essa negociação foi literalmente uma intermediação, porque esse carro nunca esteve em estoque até o momento do sinal. A partir do momento que entra o sinal, o carro fica sob a nossa guarda para a gente poder finalizar toda a operação. Então ele está falando uma informação que não procede, mas vamos continuar. Depositar o dinheiro, que inclusive ele disse que precisava depositar, por quê? Para quitar o valor do carro que estava em aberto, né? Ou seja, estava financiado esse carro. Estava financiado esse carro. Bom, vocês lembram a história da roda, gente? Pois é. A roda. Calma, tudo bem. Tudo bem. Não era original. E vocês andaram quanto com esse carro aí? Foi 8 dias só para dar o Foi acidente? 8 dias, E a gente 8 dias, mas desses 8 dias a gente andou 3 dias. Porque a gente é um carro que a gente anda de fim de semana, a gente usa... 3 dias rodaram 700 km, que foi o que tá aí, mas tudo bem. 3 dias, mas você pegar 3 dias direto e rodar um final de semana, você pode ir para a Baixada, para o interior, você pode ir para o litoral, é rodagem. Então não é a quantidade de dias que você utilizou, mas quantos quilômetros você rodou, mas tudo bem. Fazer compras, Que seria esse coisas carro de que vocês casa. compraram. E o carro do dia a dia é outro. E o carro do dia a dia é outro, que é o de serviço que a gente tem, né? Pois é. Eles vinham vindo pela rodovia Raposo Tavares. De repente, começou um barulho na roda. Você foi, Paulo, encostar o carro, não deu tempo. Deu nem tempo. O barulho começou, a gente parou o carro. Eu verifiquei as 4 rodas. As 4 rodas estavam normal, pneu normal. O carro não acusou nada. Gente, o carro apresentou um problema. Eles pararam. Ele teve a oportunidade de checar se tinha algum tipo de anormalidade. E o que ele faz? Ele acha que é calibragem de pneu, em vez de chamar um guincho, ver que estava diferente, porque para eles parar era realmente algo grave que estava acontecendo. O motorista, ele negligenciou completamente esses sinais. E olha o que ele fala aí. Porque o carro tem um sistema que avisa qualquer... O painel dele avisa se o pneu tá baixo, se precisa completar. Não apareceu nada. Aí a gente tava às 3, 4 minutos de casa. Aí falei pra minha esposa, vamos deixar o carro em casa e acionar o seguro e a gente vê o que tá acontecendo. Mas não... Gente, 3, 4 minutos a mais pode custar a vida de alguém. Nunca façam isso. O carro apresentou um problema, sinalizou algo. Às vezes esses 3, 4 minutos poderia ter realmente uma tragédia ter acontecido. Porque olha, a gente vê na imagem aqui, o pneu cravou no para-brisa. Então, apareceu, isso é uma dica muito importante para qualquer motorista, fica atento. Nesse caso aqui, houve uma negligência gritante do motorista, que é o dono do carro. E aí acontece o problema, tem que ter alguém, tem que ser o culpado, né? E nesse caso, a loja, ela era a culpada. Vamos ver o andar da carruagem Não aqui. deu nem tempo. Quando a gente andou mais 2 minutos, começou a ficar muito forte o barulho. Aí eu reduzi, tava o quê? Uns 30, no máximo 40 por hora. E fui encostar no acostamento. No que eu virei para encostar, a roda se desprendeu do carro e foi... Olha o estrago. A roda atravessou a pista, a rodovia tem 4 pistas de ida? 3 de ida e 3 de volta. Isso. Né? Pista dupla, tripla. O pneu bateu nessa Renegade. Atravessou a pista de novo pro lado deles. Tava na contramão. E entrou aqui, ó, no para-brisa. Desse é um T-Cross? Uma T-Cross. Depois de tudo isso, olha o estado do carro deles. Um carro com 15 mil quilômetros. Vocês correram para entender o que tinha acontecido. O que o mecânico falou para vocês? A primeira coisa que ele falou, nem o mecânico foi, antes do mecânico a gente teve já o respaldo do guincheiro. Ele já falou, na hora que Da rodovia. Na hora que ele pegou o carro para colocar o parafuso na roda do step, primeira coisa que ele falou, esse parafuso aqui tá totalmente... Porque ele precisava puxar o carro para cima da plataforma tava sem a roda, e precisava colocar uma roda. Ele pegou Quando ele viu o parafuso, ele falou, tá errado. Na hora que ele pegou o parafuso, ele falou, mas esse parafuso não é para essa roda.
E eu, sem entender, falei, pô, eu comprei o carro assim, eu não sei, eu peguei o carro há 8 dias. Aí ele falou, meu, essa roda tá totalmente errada, esse parafuso não é dessa roda, por isso que soltou a roda. Isso, gente, foi confirmado por todos os especialistas e peritos. Aí o mecânico depois veio e constatou e falou a mesma coisa. Olha só, o parafuso que devia estar na roda é um cônico desse tipo, porque a roda, inclusive, não é original de fábrica. Exatamente. Tem o símbolo da marca, A marca né? Mas não é original. E o parafuso que estava era esse daqui, um esférico, e esse aqui é um cônico. Tem as fotos, inclusive, feitas pelo mecânico, que vocês podem ver. Olha a diferença de tamanho, então faltou tudo isso. Vocês podem ver que o parafuso está espanado, né? Então ele já não serve para nada. Esse foi um dos parafusos da roda que estourou. Então era um parafuso menor, não dava a segurança que deveria, né? Tá aqui, ó, o parafuso espanou. Aí ele tá tirando a medição, Ele tá fazendo a medida do parafuso. Isso. E aí ele disse o que para você? Que esse parafuso tinha quanto de comprimento? Ele falou que o parafuso que estava no carro tinha 28 milímetros. E o parafuso correto, que tinha que estar, ele tinha que ter 36 milímetros. Ou seja, não foi suficiente. Quase 10 milímetros faltando. Não foi suficiente. Para encurtar essa história, porque nós temos muito que discutir na agência de automóveis, no primeiro momento o dono da agência disse que ia resolver o problema, que eles podiam acionar o seguro deles, e foi o que eles fizeram. Num segundo momento que pagaria a franquia, depois consultou o proprietário anterior, disse que não pagava mais a franquia, que isso era uma responsabilidade deles, e finalmente qual foi a última desculpa deles? Pode falar. Ele me ofereceu, preste bem atenção, ele me ofereceu de uma ajuda de R$2.000 para a cumplência da minha franquia. E essa ajuda seria paga somente quando ele vendesse o meu veículo. E você deu como entrada. Mas ele disse você falar qual foi a desculpa dele. O que ele acusou que tinha acontecido com a Ele roda? acusou que eu estacionei meu veículo na rua e que tentaram roubar as rodas do meu veículo. E essa tentativa acabou deixando os parafusos frouxos. Gente, Esse foi o motivo de... é o do seguinte, acidente. esse carro tem uma capa antifurto. Vocês estão vendo aí, inclusive, uma pinça para tirar essa capa antifurto. Então, para fazer isso, quem fosse realmente furtar as rodas, e eles têm garagem própria, quando for no supermercado, parar no supermercado, na loja, Isso, no né, shopping. no shopping. Então, quem fosse fazer isso teria que ter a pinça. Teria que ter tirado a pinça e ter tirado as capinhas. As capinhas estavam intactas. Então, Gente, olha a incongruência dessa informação. Primeiro, eles alegam aqui que sobre a proposta que eu tinha feito. De fato, foi feita uma proposta de R$2.000, não porque a loja assumiu a responsabilidade e culpa, mas para entender o momento. Eles tinham acabado de comprar um carro novo, a gente entendeu a situação, então uma forma de ajuda. Essa ajuda foi aceita pelo advogado deles e 2 dias depois de aceita, eles trouxeram o Celso Russomano e não me avisaram nada, que eles tinham desistido da proposta do acordo aceito. Então isso não é legal, né? Então se você combinar alguma coisa com alguém, se você mudar de ideia, pelo menos sinaliza para outra pessoa. Um outro ponto importante, como que o Celso Russomano alega que as capinhas estavam intactas, sendo que a roda se soltou? Não bate, né? Outra coisa, eles rodaram mais de 700 km, pararam em shoppings, estacionamento de shopping. Gente, por incrível que pareça, é um carro chamativo, a roda muito mais, porque é de uma roda, de uma RSQ8. Nós já tínhamos alertado eles, ficam atentos, porque tá havendo aí muitos roubos, furtos de rodas dentro da onde? De estacionamentos de auto shopping. Isso não é uma coisa incomum, é muito mais comum do que você pode imaginar. Então, poderia ter acontecido isso? Poderia, mas enfim. Então, tem incongruências aqui que às vezes passa para o público e aí a pessoa acaba, né, não entendendo muito bem o porquê. E aqui, esse vídeo é exatamente isso. A gente vai pegar alguns detalhes que às vezes passa despercebido. Mas vamos lá, vamos continuar. não existe essa possibilidade. Exatamente. O que existe é um parafuso que não deveria estar numa roda, que não era original. E se a agência de automóveis tinha ou não conhecimento de tudo isso, não importa. O Código de Defesa do Consumidor é claro sobre a responsabilidade do fornecedor do produto. Gente,
Olha só, agora ele está responsabilizando a loja, porque a loja intermediou a venda de um carro que já tinha uma roda que não era do modelo de fato, isso foi especificado desde o início do anúncio. E aí ele fala que o Código de Defesa do Consumidor responsabiliza a loja. Pega esse trecho agora, porque depois lá no final você vai ver ele mesmo falando a interpretação que é a lei. Então é importante você, quando se eventualmente passar uma situação dessa, seja com o Celso Russomano, com outros jornalistas que são sensacionalistas, que for na tua empresa, for na tua loja, for no seu negócio, fica atento, porque às vezes eles vão vão blefar, vão passar algumas informações, mas na realidade depois, se você tiver calma, você vai conseguir desvendar. E foi o que aconteceu nesse vídeo, então fica até o final para você saber o que aconteceu. Tem responsabilidade e ela que vai achar nos outros responsáveis pelo evento danoso, ela que vai achar a sua possível indenização, se fizer para o casal a indenização do que eles estão pedindo, só R$12 mil. A conta já está em mais ou menos 100 mil, né? Para consertar o carro. Tem R$1.000. Jogando baixo. Ainda bem que tem seguro. Então, Né? Imagina se não tivesse. Vamos até lá? Vamos lá. Estamos chegando na rua Marechal Babacena, no Tatuapé. Nesse exato momento, isso eu acho que era numa quinta ou sexta-feira à tarde, o tempo estava quase fechado, ia dar um toró, mês de fevereiro, e eu tinha saído para almoçar e eu achei estranho que quando eu desci a rua da loja, eu vi de relance a Daniele. Eu olhei, eu pensei, falei, ué, mas eles estavam lá mais para cima, tipo uns 800 metros antes da loja, por certo, fazendo a gravação. E eu achei muito estranho. Eu até pensei, não, será que ela veio fazer algum trabalho aqui porque ela mora em Cotia? Isso me gerou um ponto de atenção, mas eu não imaginei que minutos depois daquele momento que eu tinha passado e visto ela, que eu não tinha visto a equipe do Celso Russomano até então, ali mudaria muitas coisas. Então, minutos depois eu venho para a loja e estou aqui conversando com o vendedor, com o Daniel, e daqui a pouco, gente, eu sou surpreendido porque eles não mandaram e-mail, não mandaram WhatsApp, não me ligaram, eles vêm de supetão mesmo. E aí pega a gente de surpresa. Graças a Deus eu estava aqui, eu pude acompanhar. Às vezes quando um funcionário é submetido a uma situação dessa, dependendo do colaborador, do funcionário, ele acaba travando. No caso do Daniel sendo um colaborador, um prestador de serviço aqui na loja, ele poderia não ter toda a habilidade para lidar com aquela situação, uma vez que ele presta serviço para a empresa. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Acompanha aí. A loja fica bem aqui na frente. É aqui que você comprou, né? O carro, né? É aqui mesmo. Vou puxar aqui. Gentileza, alguém para nos atender aqui, por favor? Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Você conhece a Daniele? Você já sabe o que está acontecendo, né? sim. Tudo bem, Dani? Bom, então, Samuel, ela está com um problema sério. Eu vou deixar claro. Gente, nessa hora, meu coração tava batendo, ele tava saindo para fora. Eu tentei respirar ali, tentar não mostrar nenhum tipo de nervosismo, mas eu tava muito nervoso, muito ansioso com toda aquela situação, pego de surpresa e tentando realmente respirar e calibrar para eu entender aquele cenário, mas é muito desagradável, é realmente só quem passa pode falar. Então eu estou especificando para você que está assistindo agora a sensação de ter o Celso Russomano na tua empresa, na tua loja, na loja onde você trabalha. Gente, é muito desafiador, porque ali é um ambiente muito hostil, e qualquer coisa que você fala ali, isso pode gerar uma proporção que você não controla mais. Mas vamos ver como que foi esses primeiros momentos, instantes com o Celso Russomano e a Daniela. Você não é diretamente responsável, tá? Porque você comprou o carro de terceiros. Inclusive ela pagou antecipadamente alguns valores para que você pudesse adquirir o carro, que ela tinha interesse no veículo. O problema é que o Código de Defesa do Consumidor diz que, independentemente da responsabilidade, você é responsável.
Você viu a diferença dos parafusos que deviam estar na roda? Você chegou a ver isso? Eu vou te mostrar, ó. Olha, só para você. Só um detalhe, tá, gente? Eles não tinham me falado nada de especificação de parafusos, tá? E isso pra mim eu fui pego de surpresa, porque se eles tivessem passado isso com antecedência, eu teria mais claridade, né? Clareza das informações. E não me passaram. Eles tinham todo um dossiê, talvez querendo processar a empresa, a loja, e omitiram essa informação. E só veio à tona ao meu conhecimento com a presença do Celso Russomano. Isso, né, quero deixar isso claro. Só para o teu conhecimento. Esse parafuso aqui era o que estava na roda. E sei que o proprietário anterior que colocou. Não quebrou, não. Ele simplesmente espanou. Mas parece estar quebrado. Não está quebrado, não. Você pode pegar todo, você pode... Então, exatamente isso. O parafuso que devia estar na roda era esse daqui, e não esse. Eu sei que a responsabilidade foi do proprietário anterior, mas a lei diz que o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, diz que você responde e depois você entra contra o proprietário anterior. Porque eu fiquei sabendo, por intermédio dela, se me corrige se eu estiver errado, que o proprietário anterior, no primeiro momento, disse que se responsabilizaria e depois ele deu para trás. Não, necessariamente. Vamos aqui para cima, vamos lá. Vamos lá. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu acompanho bastante o teu trabalho, eu acho que é perfeito. E a Dani, ela acompanhou, a gente fez todo um trabalho para ela, ela estava em Fortaleza, né, Dani? Foi. O dinheiro, a gente reservou o carro para ela, as quantias que foi movimentada antes dela ver o carro, sem conhecer a loja. Exatamente. Sempre assegurou para ela um ambiente para realmente assegurar que ela não tenha dor de cabeça nenhuma. Gente, nunca fala nada pro universo, porque o universo ele vai te trazer. Isso aconteceu em fevereiro. No mês de dezembro, nas férias, eu peguei um domingo e fiquei assistindo os programas do Celso Russomano no YouTube. E em um determinado momento eu fiquei tão chateado e nervoso porque ele tratava os donos das empresas, os gerentes, de uma forma bem agressiva, que eu virei para minha mulher e falei, olha, como eu queria que esse cara fosse na minha loja. Porque daí ia bater um papo com ele e ia mostrar para ele que não é bem assim que trata as pessoas. Gente, isso foi em dezembro. 2 meses depois o cara estava aqui na minha loja. Então, cuidado com o que a gente pensa, o que a gente pede, porque o universo traz para nós. E naquele momento eu estava materializando o que a minha mente tinha projetado. Olha que interessante isso, mas aconteceu. Ela acionou, inclusive, o seguro dela. O seguro até já pagou, mas tem uma franquia que tem que ser paga agora. Né? Ela não tinha nem obrigação. Obrigado. Gente, agora começa a análise técnica da abordagem do Celso Russomano. Então eu vou parar em pontos críticos e você vai prestar atenção quais são os gatilhos que ele coloca para destabilizar a outra parte. Então, se você tiver maturidade para observar, fazer a leitura do ambiente, respirar antes de responder é o ideal. Então agora ele vai começar a colocar, né, a atirar para cima de mim. E aí vai depender de como eu vou reagir, se ele vai escalar isso por uma tensão maior ou não. Então observa que ele já começa questionando o meu contrato. Vamos ver. Tá? Porque quando você discute uma lei geral que é o Código Civil, e tem uma lei específica que é o Código de Defesa do Consumidor, você não pode, a lei geral perde eficiência, perde eficácia para a lei especial. Mas mesmo lei do Código Civil federal? O Código Civil o Código Civil é uma lei federal. Sim. E o Código de Defesa do Consumidor também é uma lei federal. Os dois são leis federais. São leis federais. Mas agora veja bem, mesmo que a gente fosse usar esse artigo que o seu advogado citou nesse contrato, que é o artigo 441 do Código Civil, sim. O artigo 441 do Código Civil, eu imprimi aqui, ele diz que a responsabilidade é sua. Olha só. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser ensejada por vícios são os defeitos ou defeitos,
ocultos que tornem impróprio ao uso e que se destinam eu lhe diminuo o valor. O que significa? O veículo, quando ela comprou, eu sei que você não sabia, porque ela me disse que você não sabia. Não sabia que que as rodas não eram originais, porque elas não são originais. Elas carregam o símbolo da Audi, mas não são originais. Elas, quando foram trocadas, o proprietário anterior deveria ter trocado os parafusos. Olha a diferença de tamanho. Inclusive tem um vídeo, você pode pegar para mostrar? Um vídeo que você vai ver agora do mecânico mostrando como a roda sai fácil. Ele só simplesmente com a roda suspensa, ele vira a chave e o parafuso sai com uma facilidade. Por quê? Porque ele está pegando só a pontinha do parafuso. Assiste aí, pode pôr áudio. Vamos pôr para ele o áudio aí. A roda não está no chão. Dá uma girada aí. Isso aqui, jamais a gente conseguiria soltar uma roda dessa aqui para soltar. Teria que estar no chão. Você pegar aqui com essa chave com mais um cano para você forçar, porque é um reaperto de mão. Os quatro parafusos sair assim, ó, vamos lá. Celso, eu respeito muito o teu trabalho. Eu acho que a gente também faz esse trabalho sério. Eu acho que é legal, inclusive, a Outstyle passar, porque é o que eu mais prezo. É a reputação, é o nosso trabalho. Eu acho que isso vai ser um divisor de água até para o mercado, para regular o mercado de loja, que sei que tem muitas empresas que, infelizmente, elas não cumprem o dever delas, né? E aí acaba penalizando o consumidor. Errado. Penalizando também tá certo, tá? Eu quis mostrar nesse momento aqui, ele tá querendo me corrigir para mostrar que ele tá no poder da situação, se colocar, que você vê, tem por que ficar interrompendo, mas ele faz isso de propósito, para mostrar que ele tá liderando ali aquela situação. Mas, claro, naquele momento eu tinha que fazer com que ele se sentisse confortável, eu não vou gerar confronto com ele. Então, falei, beleza, ok, seja que você quiser falar, mas depois você pode pesquisar aí, apenando ou penalizando, tá dentro do mesmo contexto, então na língua portuguesa está correto. Ó, penalizando no dicionário significa castigar, punir, multar ou impor uma pena a alguém. Então tá certo, eu falei penalizando o consumidor. Ele quis apenando, quer ver? Apenando. Apenando é o contrário, porque apenando é dor, é um sentido literal de você cutucar, então eu tô apenando. O que eu falei é o correto, o que ele falou tá errado. Só que ele falou isso só pra tentar mostrar que ele... só pra... Vender, procurou a gente, só que eu não posso deixar o carro, não tem problema. A gente faz o anúncio, divulgamos o carro, a Dani gostou do carro, nos acionou. Ok, Dani, você quer ver? Pedimos para ele trazer para a gente fazer vídeo, foto, para mais detalhado. Ok, ele levou embora. Quando a Dani dá um sinal de pagamento, a gente pede para o André trazer o carro. Aí sim o carro fica de posse da loja. Nesse momento que o carro entra em posse da loja, já vendido em tese, já com compromisso de venda, qual que é a nossa responsabilidade de uma loja que faz intermediação? Porque existe uma diferença entre intermediação e consignação. A intermediação, a pessoa está vendendo, eu faço só o que? A prestação de serviço de um comprador para o vendedor e assim vice-versa. Dando qual que é a prestação do meu serviço? Garantindo que esse carro esteja estruturalmente ok, mas como que eu garanto isso? Com empresas de laudos. Então eu fiz o quê? Um laudo cautelar, que ele só vê estrutura, ele não checa parafusos e rodas, ele vê... Com certeza que não. Aí que acontece. Outro detalhe, gente, muitas pessoas depois me deram um feedback. Cara, foi um dos poucos programas do Celso Russomano que ele para ouvir. Mas por que ele parou para ouvir? Porque eu mostrei propriedade naquilo que eu estava dizendo. Então eu não estava especulando, eu estava explicando com autoridade. E quando você fala com autoridade com alguém, mesmo que a outra pessoa seja autoridade, ela cala e ela te ouve. Então ele pode observar, ele não deixa ninguém falar. Nessa situação ele parou para ouvir porque eu estava falando com ele com autoridade, porque eu tinha estudado, eu tinha visto todos os detalhes dessa situação. Então eu estava preparado para enfrentá-lo. E aí vocês vão ver, o resto é história.
O que é o laudo ECV? É um laudo que o Detran obriga para que ele verifica se a parte de segurança do carro está de acordo. Porque se tiver rodas soltas, inclusive parafusos, eles são obrigados a checar parafusos, senão não passa, é reprovado no laudo. Dito isso, esse carro ele foi submetido a 2 laudos. Um cautelar, que é estrutural, e o de transferência. Eu tenho data aqui, ó, pode observar, está aqui aprovado. Pode ver, por favor. Esse é o laudo... Laudo ECV, que é o do Detran, que é o que atesta se o carro tem poder de circulação ou não. Se esse carro tiver com algum tipo igual, especificação de roda errada, se não for original, se for fora das especificações do fabricante, é reprovado esse laudo. E eu não consigo fazer a transferência. Naturalmente, Celso, a gente utiliza esses recursos que foi fantástico os Detrans aceitarem isso, porque para nós lojistas, é uma garantia. Eu não sou especialista em borracheiro, em roda, eu sou comerciante. Meu papel aqui é unificar o comprador-vendedor, ou quando o carro é meu, eu fazer a negociação. Jamais eu quero que um carro saia daqui que poderia ter causado uma tragédia, até sem de dúvida, morte. sem Mas dúvida. assim, dentro daquilo que me compete como gerente da loja, responsável pela loja, eu fiz naquilo que estava dentro do meu alcance. Inclusive, Celso, eu tenho aqui, depois eu acionei o proprietário, por exemplo, eu tenho aqui o carro saindo da loja, eu tenho vídeo do carro saindo. Saiu com essas rodas que ele tá. Com essas rodas, eu tenho foto da roda aqui que não tem indício, sinal que mostra que ela tá solta. Mas deixa eu te falar. Não é que a roda tá solta, é que os parafusos que foram colocados na roda, eles são de uma dimensão menor do que os que deveriam estar. Porque quando a roda foi trocada, ela não foi trocada por uma roda original. Essa roda aqui, que o proprietário, volta a insistir, que o proprietário anterior colocou no carro, não é uma roda original. E por não ser uma roda original, a hora que foi feita a troca, a empresa que fez a troca deveria, sabendo que a roda tem mais extensão, deveria colocar o parafuso maior. Agora sim, vamos lá. Agora, deixa eu só terminar de te explicar para poder entender. Mas lá no começo ele falou que era a responsabilidade da loja. Aqui ele vai até citar, olha, a loja vai arcar e depois vai ter, mas depois vocês vão observar que no próprio Código de Defesa do Consumidor, ela isenta a responsabilidade da loja. E vocês vão entender por quê. Aqui ele vai dar continuidade falando que eu tenho que arcar para depois ir atrás. Vamos lá, vamos acompanhar. O Código de Defesa do Consumidor, tá, ele estabelece que numa situação como essa, você arca com os danos e você vai buscar, né, numa ação de regresso, você vai buscar o seu direito com o proprietário anterior. Porque o que você tem aqui? Um vício oculto. O vício, ele existe, a lei chama de vício, o Código Civil de vício redibitório, o Código de Defesa do Consumidor de vício oculto, é aquele que você não tem conhecimento quando você compra e que aparece falando com alguns compra, juristas, tá bem? advogados, eles deixaram bem claro que isso não se trata de vício oculto, porque o nome já fala, vício oculto. Parafusos de roda é algo que qualquer um pode checar, pode ver. Agora, o fato da gente ir lá e testar é um outro detalhe, mas não é um vício oculto. O vício oculto é aquele que está interno. Por exemplo, dentro do motor não tem como a gente avaliar, não tem como a gente saber dentro do câmbio. Uma roda e um parafuso não é caracterizado, de acordo com a lei, um vício oculto. Então aqui ele está dando a carteirada mesmo em mim. E, obviamente, você vai ter que ouvir e deixar ele falar, mas não faz sentido nenhum juridicamente falando. Vamos acompanhar. Te permite, a partir do momento em que você faz um financiamento e o agente financiador, tá aqui, olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é o correspondente bancário? Auto Styling Motos Limitada. A partir do momento que você fez isso, presta atenção. De acordo com o Renave, você é obrigado a você fazer uma nota de entrada do veículo e uma nota de saída. Essa hora foi a hora que eu mais falei, putz, ele entrou na minha área, naquilo que eu estudei pra caramba. Eu falei, não, ele não vai entrar, porque se ele entrar, ele vai tomar um pau agora.
E aí foi exatamente por quê? Ele veio falando que a loja era obrigada, quando ele fala da entrada, ele fala que a loja era obrigada a comprar esse carro, a transferir para a loja primeiro, para depois vender esse carro e emitir uma nota de venda para o consumidor. E aí ele cita o termo RENAVE, que é uma documentação entre lojista, que a gente é obrigado a comprar o carro, emitir o RENAVE para depois a saída. Só que era um tema que eu já tinha estudado bastante, então acompanha para vocês verem como que ele reage. Vamos lá. Então veja bem, eu não estou nem discutindo aqui. Outro que ponto, foi emitido nota aqui fiscal ele já até quer me cutucar. Quando ele percebe que ele toca num ponto, eu falo, ó, você vai falar de RENAVE mesmo? Então vamos lá, é uma área que eu já estudei. Aí ele se sente inferior, aí é onde ele sempre pega todos os lojistas, comerciantes. Ele cita a nota fiscal, porque boa parte dos comerciantes, por uma questão de sobrevivência, acaba emitindo uma nota de um, de outro não. Só que aqui ele se deu mal, porque eu emito nota de todos os carros. Então, quando ele falou, eu falei, meu, relaxa, tenho de todos. Inclusive desse carro de entrada e saída, de intermediação, de consignação, o que você quiser. E aí ele perde aquele tom que ele sempre faz para ameaçar, para te acuar como o empresário, ou como gerente da loja, como funcionário da empresa. Acompanha para você ver. Tá bom, ótimo. Então, a Dos parte... dois, porque eu emito dos dois. Então você emite uma de entrada e uma de saída. Não, a nota de consignação, quando o carro teve sob a posse, eu tenho a nota da prestação de serviço, que eu prestei 2 serviços. Eu prestei para o André, o antigo proprietário, e prestei para a Dani. Então eu emito 2 notas, eu tenho essas notas. Assim, a loja, ela não opera só vendendo carro, a gente opera como correspondente bancário. É como se fosse uma agência. Eu sei, eu conheço isso profundamente. aqui. Então, aqui ele quer me interromper, mas eu não deixo, porque daí você tá com a palavra. Então se acontecer isso com você, não deixa, não permita ele estar sempre na liderança. E ele tentou me interromper e eu continuei, até ele ficar em silêncio para eu concluir meu raciocínio. Acompanha. igual, se você, o Santander, quando você vai lá e o banco aprova no teu nome, ele é obrigado a transferir o carro para ele? Deixa eu só colocar. Você é obrigado a emitir, você não é obrigado a transferir. E você não paga pela transferência de acordo com o RENAVE, mas você é obrigado a emitir a nota de entrada e a nota de saída. Errado. Paga a transferência sim. O RENAVE, você tem as taxas do RENAVE e tem a taxa de documentação de transferência do Detran. Então você, lojista, que ele está falando aqui, está errado. Você emitir no RENAVE, você também recolhe a taxa de transferência. A única diferença é que vai evitar de você reconhecer firme no cartório, é mais ou menos isso. Mas o RENAVE, ele já consegue fazer a transferência eletrônica do antigo proprietário para o nome da loja de uma forma mais prática, mas as taxas, tudo é cobrado normalmente, ok? Então, isso, se existe a nota de entrada e a nota de saída, a responsabilidade objetiva é da agência. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Aí, assim, eu não estou me negando a tá, mas primeiro, peraí, deixa eu só colocar. A Dani não está pedindo... Olha o custo desse acidente. Esse custo desse acidente está em mais de 100 mil reais. Ela não está pedindo que você arque com isso. Ela, inclusive, acionou o seguro dela, o que vai trazer problemas para ela, porque na renovação do seguro vai custar mais caro. Ela está te pedindo, única e exclusivamente, que você arque com a franquia. A franquia, porque ela andou 8 dias com esse carro. 8 dias. Na verdade, em 8 dias, quantas vezes você andou o carro? A partir do momento que eu retirei o carro aqui, no dia 3, eu andei com o carro 3 vezes. 3 vezes, porque esse carro a gente usa de final de semana somente. A gente tem o nosso carro do dia a dia. Eu sou desse carro para ir para academia, para ir no mercado, para ir no shopping. Fui na academia, fui no shopping. Quando eu estava voltando da academia, aconteceu um acidente. Foi quando eu te acionei. No primeiro momento, você falou que ia me emprestar tudo que... Socorro, tudo, se precisar de alguma coisa. No segundo momento, quando eu entrei em contato com você novamente, você já quis sair fora. Você falou, inclusive, que provavelmente tentaram roubar as rodas do meu veículo. Não quis nem ver os parafusos. Eu falei, pô, Samuel, você quer ir até a minha oficina? Meu carro tá lá, meu seguro levou ele pra lá. Pra você ver a questão dos parafusos que são inadequados. Gente, isso não aconteceu. Ela queria que eu fosse ver o carro batido. Eu falei, mas Daniela, eu não sou borracheiro, não sou mecânico. Tem que fazer. Fala com o meu advogado aqui pra gente tentar fazer uma composição. E, gente, o carro tava no seguro. Se acontecer um acidente, o cara compra, já tava no nome dela, no nome do marido dela, tudo.
Eu não entendi por que ela queria colocar essa responsabilidade para a loja. Tudo bem, se havia alguma especificação fora dos parafusos que vocês vão acompanhar, eu não vendi a roda, eu não vendi parafuso, não foi eu que instalei, eu não sou um auto center, eu fiz apenas uma intermediação. E se tiver que cobrar a responsabilidade, é de quem instalou a roda, não minha. E é o que vocês vão acompanhar aí agora, que vai acompanhar. E um detalhe muito importante, o programa do Celso Russomano, ele quer fazer um julgamento em tempo recorde, de 40 minutos, ele quer analisar, ele quer ser o promotor, ele quer ser o advogado, ele quer ser o juiz. E ele não dá a possibilidade de você analisar provas, de você acompanhar, que é o processo normal, jurídico, respeitar o contraditório, a ampla defesa. Ele não faz isso, ele quebra uma série de protocolos, inclusive ele comete crimes de difamação, exposição pública sem realmente o devido processo legal. Então, a prática que esse programa faz, ela é uma prática que ela tem com um único interesse, exposição negativa para poder ganhar likes e visibilidade nas redes. Ou seja, eles monetizam isso. Isso é ilegal. Enfim, mas você vai bater de frente, o sistema não vai deixar você ir contra, mas você tem que saber lidar. Então, quando o Celso Russomano chegar na tua empresa, dependendo da situação, resolve o problema ali, porque nunca vai ser justiça, não vai ser feito justiça. O que vai ser feito ali é você estando acuado e com receio de manchar sua imagem, você vai ter que colocar panos quentes e resolver o problema, mesmo tendo toda a razão ao seu lado. Porque você não teve o direito da ampla defesa, o que é legal, que é constituído na nossa Constituição Federal, ela deixa isso bem claro, né? A ampla defesa, o direito ao contraditório, a você recorrer, ter análise técnica para ver se realmente esses parafusos estavam mesmo instalados. Eles me trouxeram não me trouxeram todos os parafusos, eu questionei, cadê os outros? Eu não sei se houve manipulação de provas, não me deu a oportunidade de eu avaliar isso profundamente, por isso que eu não queria eventualmente pagar por um problema que não foi eu que causei de uma forma direta, mas vamos acompanhar. Dani, o que eu falei para você? Você se recorda, eu falei, Dani, eu não sou borracheiro, não sou mecânico, vamos fazer o seguinte, Dani, é uma questão, eu entendo a sua posição, foi exatamente essas palavras, para a gente não entrar num debate, porque eu não quero perder você como uma cliente. Então, ótimo, eu entrar isso numa discussão que é desnecessário. Vamos colocar o seu advogado como meu advogado, que eles juridicamente eles vão ter um entendimento, o que é plausível ou não. Me predisponho aí atrás do proprietário anterior, da loja que colocou, porque é responsabilidade deles. Sim. Agora, só deixa eu deixar claro uma coisa. Você tem o direito da ação de regresso. Sim. Você resolve o problema dela e você quer ir comigo lá agora? Nós vamos agora, mas você tem que resolver o problema dela e eles vão resolver o teu problema. Agora tem um detalhe, mais importante de tudo isso. Depois de tudo que a gente conversou, eu falei assim, mesmo tendo a consciência de tudo que eu fiz, estava dentro daquilo, da minha capacidade de fazer, que são os laudos, ninguém tá te responsabilizando. Deixa eu te explicar. Como assim? Desde o início ele está responsabilizando a loja, agora ninguém está te responsabilizando. Olha que contraditório. E agora ele vai se pegar no próprio Código de Defesa do Consumidor. Presta atenção aí, nesse ponto. Bem o que a lei diz para você ter conhecimento do que a lei estabelece. Tanto na prestação de serviço, que foi a troca da roda, quanto no fornecimento do produto, a lei é clara dizendo o seguinte, eu vou ler para você o texto para que você conheça, para saber por que nós estamos aqui, tá? Olha só, no caso do fornecedor de serviço, depois eu vou ler do fornecedor de produto. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, não está dizendo que ele tem culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua ofereção e risco. Eu não fiz Calma. Não, então só te explicando. Vocês vão observar que tudo que ele vai ler, eu falo, mas isso não tá, eu não estou incluso nisso. Aí ele, calma. Aí ele lê outro, eu já falo, eu não estou incluso nesse termo, nesse artigo aí. E aí ele sempre fala, não, calma que eu vou chegar lá, vamos ver. Não chega nunca, porque não tem base legal para me responsabilizar. Qual é a responsabilidade aqui? A responsabilidade é do prestador de serviço que trocou as rodas. Isso. Ele vai responder independentemente da existência de culpa. Calma. Agora eu vou no artigo 12º do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, tá aqui, ó.
O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto de fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, foi manipulada a roda, apresentação, acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Veja, ó, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante... Gente, presta atenção no artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando? Isso muda tudo. Olha lá, ó. O construtor, o produtor, o importador não puderem ser identificados. Ponto. Artigo 13, inciso 1º. Quando o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. E nesse caso, nós já tínhamos a nota das rodas. E nós já tínhamos conhecimento que essa loja que instalou as rodas era aqui da nossa região do Tatuapé. Ou seja, eu tinha como localizar. Então eu era responsável? Não, porque quando eu não tivesse encontrado os outros, sim, aí eu me responsabilizado. Mas nesse caso, nós sabíamos a origem, da onde, quem instalou, quem vendeu a roda, tudo certinho, quem manipulou a roda. Aí entra o pulo do gato, que ele vai, agora matou a charada, ele entende, realmente a loja não tem responsabilidade nem culpa. Nem culpa nem responsabilidade, porque nós já entendemos que não foi nós que instalamos, foi alguém, e esse alguém foi localizado. Então, por isso eu tô te dizendo, nós vamos atrás como é que se diz? Do cara que colocou as rodas, vamos. Porque ele poderia causar um acidente. Ele podia ter matado, ele tinha matado os dois. Voltando na questão dos valores. Os valores. Inicialmente, a gente tentou um acordo de R$12 mil, que seria a nossa franquia. Você não aceitou. O Paulo falou R$6 mil. Não aceitou. O Paulo falou, pô, então pelo menos ajuda em 4. Não aceitou. Aí o que você propôs? A gente viu que você poderia dar uma ajuda. Uma ajuda como a gente entende como você não tem responsabilidade. Não, assim, o que de verdade, de coração, eu ainda, se eu tivesse me negado a propor qualquer tipo de... Segundo ponto, o Paulo falou assim, só isso de ajuda? Não, mas vocês aceitaram, Dani. Aí o Paulo, mas é tipo ter falado, eu aceito. Você falou o seguinte, sim, mas esse valor eu não vou te dar agora. Eu posso te dar quando eu tiver, porque eu não tenho dinheiro agora. Não, você deixou... Errado. Eu não falei que eu não tinha dinheiro, que eu ia te dar agora. Eles deixaram o carro na troca. O lucro da operação ficou no carro da troca. Esse carro da troca praticamente estava vendido. Quando eu falei para ela na terça que eu ia dar esses 2 mil para ela na venda do carro que ela tinha deixado na troca, a venda ia acontecer na sexta-feira, ou seja, naquela semana. E ela achou que a loja não tinha dinheiro, que eu ia só entregar quando... Não, já estava vendido o carro dela, o Golf GTI branco. Eu só falei para ela, estou finalizando a operação na sexta, eu já te mando o dinheiro. E aí ela interpreta de uma outra forma. Mas enfim, só para deixar claro esse ponto. Um Golf aqui, você me trouxe um Golf. E Dani, assim, de coração, se me manda tudo isso, tal, e assim, o valor que eles pediram foi 4 mil. Foi nem 12, chegaram no valor de 4. Foi 12, não, sim, mas eles chegaram... Peraí. Liga pro teu marido e pergunta que acordo ele aceita. Pode ser que a gente resolva isso. Agora, qualquer valor que você pagar aqui, eu vou com você atrás do outro. Tá? Porque não é justo. Quem fez isso daqui, quem fez isso daqui não tem noção de segurança nenhuma. Gente, ó, salvo conduto para a loja que instalou, porque na nota fiscal a loja informa que ela colocou o parafuso certo, tá? Então tem um salvo conduto para a empresa, mas nesses termos aqui agora, depois da conversa, vocês conseguem entender que a visão dele já mudou completamente? Porque eu estava munido de informação, eu deixei de falar e eu pude falar e colocar a minha tese, né? Eu me posicionei, inclusive juridicamente falando. E aí agora ele já deixa bem claro que a responsabilidade, que a culpa já não é mais da loja, é de quem instalou. Mas fazendo essa ressalva que a gente vai acompanhar aqui, os parafusos que a loja declara na nota era o parafuso de fato adequado para aquela roda. Além de colocar uma roda que não é original, né, ainda coloca um parafuso que não serve para roda. Esse é um parafuso geralmente usado para roda de ferro. E esse é um parafuso geralmente usado para roda de liga.
Esse parafuso, por conta desse acabamento, olha o acabamento como é diferente. Ele não chega, ele não prende a roda. Esse daqui, ele entra dentro da roda para prender a roda. Alô? Oi. Então, eu tô aqui com o Samuel. O que acordo você aceita fazer com ele? Fala com ele aqui. Fala com ele aqui. Fala pra mim. Ele tá dizendo aqui pra mim. Tudo bem, meu cara. Que primeiro ele fez um acordo, que agora ele não aceita mais, que agora ele quer a franquia inteira, ou seja, os 12 mil reais. Pelos socorridos, eu fui pego de surpresa aí pelas reclamações de vocês, tudo, com a Dani. Eu entendo e compreendo a situação que vocês viveram e não desejo isso pra ninguém, nem pra mim, nem pra ninguém. E eu estava numa tese, Paulo, que era o afrouxamento da válvula de ponta de um fundo. Como a Dani ou o pessoal, o próprio advogado não me mandou as dimensões do parafuso, não tinha me dado todos os detalhes do que estava de fato acontecendo, eu peguei ainda em solidariedade e falei, não, vou ajudar o Paulo. Cara, a gente atendeu vocês super bem, isso não é marketing, não é conversa fiada, é o que eu faço, eu amo o que eu faço aqui, entendeu, Paulo? Eu realmente senti na tua pele, minha comissão foi, cara, praticamente vou diluir ela, mas não tem problema, então a gente tentar buscar um entendimento. Eu tinha proposto pro Dr. Matheus, entendeu, Paulo? Me ajuda, eu vou te ajudar, eu sei do prejuízo que vocês estão tendo, meu. Gente, deixa eu alertar o pessoal em Mas, Paulo, casa. você acha que Olha só, enquanto eles estão conversando, olha só o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de vício oculto é um defeito que ninguém tem conhecimento, nem o fornecedor, nem o consumidor. O prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Qual foi o momento? O momento do acidente. E diz aqui, olha, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2ª deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Olha só, aqui fala de produto e serviço. O serviço foi feito quando foi trocada a roda. Então é um vício na troca das rodas que não são originais, que não deveriam ter sido usados os mesmos parafusos. O parafuso estava errado. Não, então, mas assim, palavra de homem é uma só, não pode ter curva. Você falou e eu falei, acabou. O assunto não tem que prolongar, entendeu? Mas você honra o que você combinou lá com o teu advogado? Eu vou honrar a minha parte. Paulo, tá tudo registrado, Paulo, tudo registrado, entendeu? Gente, eu tô aqui quieto, pausado, nesse momento, nessa hora exata. Meu, o Paulo tava descascando a lenha no telefone, me chamando de tudo quanto é nome, fazendo homenagem pra minha mãe e Deus e o mundo. E ali eu tinha que manter a seriedade, porque a câmera lá gravando, falei, meu, eu não posso perder a linha aqui, não posso xingar, não posso fazer nada. E ele tava descascando a lenha, nesse momento aqui. Mas ó, acompanha, eu sigo na manha, tento desfazer ali aquela situação, e ainda até agradeço ele, pô, muito obrigado, tal, ele me xingando pra caramba. Acompanha aí. Tá bom, Paulo, tamo junto, obrigado, tá? Valeu. Te falo. Celso, ele não tem acordo. O acordo dele é pagar a franquia. Eu, de coração, Celso, eu me sinto frustrado por ter clientes que não honram palavras. A minha palavra eu honrei. Eu vou continuar honrando sempre. Mas, se nesses termos, eu vou conversar com o advogado, vou chamar o André, o antigo proprietário, vou acionar a empresa, eu vou responsabilizar cada um. Da minha parte que eu puder fazer, eu vou arcar, viu, Dani? Naquilo que me cabe. Obviamente, isso eu não sei se leigos, mas eu não sei se esse parafuso em específico, ele é habilitado pelas normas da ABNT, que ele pode ser utilizado nessa roda. Eu não sei, eu não vi um técnico deixa eu só te explicar. Falar sobre isso. A gente precisa saber se essa veja bem, a partir do momento em que uma empresa te troca a roda original por uma roda paralela, né? Usando indevidamente o símbolo da Audi. Troca.
e não prima pela segurança, ela tem responsabilidade. Mas, Agora, a gente não veja bem. sabe se esse parafuso é compatível e está regulamentado. Eu não sei. O problema é esse parafuso geralmente é compatível para rodas de ferro. E esse parafuso geralmente é usado para... Tem perícia, chegou a fazer ou não? Não, a gente pode fazer perícia. A gente pode. Só veja bem, a gente pode fazer perícia. Uma perícia pode custar mais R$8 mil. Sim, entendeu? Mas aí vai saber se aí vai, realmente veja tem... bem, aí vai acrescendo essa conta. E se descobrir que não é? Não, isso é ponto pacífico. Não, veja bem, você pode... não, deixa eu te falar. Você tá entrando numa seara, veja bem, você tá entrando numa seara e trazendo para você uma responsabilidade que é de quem colocou o parafuso. Aí ele reafirma, você está entrando numa seara de uma responsabilidade que não é sua. E por que você está aqui na minha loja? Por que você não me ligou? Por que você não mandou mensagem antes? Por que você não tentou entendimento antes? Mas ele não queria nada disso, ele queria realmente fritar a loja, porque é uma loja de carro de luxo, está no Anália Franco, ia dar visibilidade, exposição. E aí é isso que ele queria. Então ele, na realidade, no fundo, ele nunca quis resolver o problema, entender a minha parte. Ele só queria a audiência ali para poder vender clique e visualização. É isso que eles querem. Basicamente é isso. Vamos lá, nós vamos conversar com ele, que ele vai ter que ter uma explicação técnica, porque ele coloca um parafuso desse. Ele vai, vamos lá, não tem problema nenhum. Agora, se mais ele falar para nós, olha, eu tenho aqui as normas da BNT, esse parafuso é regulamentado pela roda tal. Em primeiro lugar, não podia colocar uma roda paralela. Ele tem responsabilidade já civil e criminal em relação a isso. Né? E eu não sei se ele vendeu a roda paralela para o antigo proprietário, dizendo que a roda era original ou era paralela. Também não sei. Eu pedi para você até ligar para o antigo proprietário para ver se a gente consegue falar com ele. Quer que eu ligue para o Paulo e tente um acordo? Eu estou te dizendo ainda mais uma vez que eu vou, presta atenção, que eu vou com você buscar os seus direitos no outro. Eu te ajudo nisso. Porque eu acho que tem que ser justo. Eu não posso dizer que você tinha conhecimento que você não tinha. E ninguém teria conhecimento. Gente, ele faz uma promessa, eu tenho aqui registrado. Depois que a gente resolve lá na loja de roda, ele nunca mais me respondeu uma mensagem. Então, é lamentável uma situação dessa. Ele resolve o problema, ele terminou ali, ele fala claramente aqui que ele vai me ajudar a resolver, que ele vai buscar quem for para ressarcir. Negativo, isso nunca aconteceu. Então, uma pessoa dessa não é digno de confiança. Infelizmente, eu estou falando, e se ele quiser falar comigo aqui, eu mostro os prints da tela do meu WhatsApp, que nunca mais ele me retornou, nem sequer visualizou as minhas mensagens. Então, isso é tudo conversa fiada. Mesmo o antigo proprietário não tem conhecimento de que o parafuso, que ele não é um técnico, que o parafuso que ele estava usando estava trazendo risco à vida dele. Agora, ele tem que ir com a gente atrás da empresa que instalou. Eu não sei a garantia dele, mas deve ter. Vamos ligar para o Paulo. Conversa com o Paulo, chega num acordo justo, razoável. Eu não quero gerar estresse nem desconforto. Advogado, juiz. Você sabe que essas isso fica caro pra caramba no final. E a ideia nossa, o que nós fazemos na Patrulha do Consumidor é a intermediação. Nunca vai ficar bom para ambas as partes, mas olha, se você fizer um acordo aqui, custa menos do que o teu advogado. O menos que você vai pagar para o seu advogado. Propõe para ele 5 mil, pelo menos? Não, vamos propor 7, né? 6, então, metade. Paulo, oi. A gente está numa discussão aqui sobre a responsabilidade, tá? Ele também não tinha conhecimento do parafuso que estava na roda e nem tinha como ter, né? Então ele está propondo aqui, se você aceita R$6 mil, ele faz o pagamento e eu vou atrás, junto com ele, dos outros atores desse processo todo para ver se a gente busca o resto. Você aceita? Eu que estou propondo, não é ele não, viu? Eu estou tentando chegar a um consenso. Por isso eu propus para ele melhorar a proposta dele, entendeu? Eu que estou pedindo, não é ele não. Eu pedi para ele melhorar a proposta, para a gente achar um caminho, para a gente ir atrás, inclusive, da empresa que colocou esses parafusos e do proprietário interior do carro.
Eu vou atrás, eu estou pedindo para você aceitar o acordo para eu ir atrás, junto com ele, de quem criou esse evento danoso todo. Tá, Paga agora. você concorda? Você aceita? Agora, 6 mil. 8, você aceita? 6 mil eu mando agora. Ele está dizendo que 6 mil ele manda agora. O que eu quero é acertar as coisas da melhor forma. Bom, Tá ruim pra mim. entra no meio do termo 7. Vai, ajuda aí, ajuda que eu vou te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. Você me ajuda a recuperar isso, porque eu não tenho responsabilidade. Você sabe, Celso. Vou ajudar. Vou mandar 7 para 7 mil, vai, quebra. Me ajuda aí você também pra gente chegar a um acordo, tá bom? Tá bom. Tá bom, fechado. Celso, Tá bom. Então, você me ajuda a recuperar esse dinheiro que você sabe. eu tô querendo ir com você agora lá. A chuva melhorou, nós vamos até lá. A chuva melhorou. CPF, qual que é o CPF? Fala com o Paulo. Eu vou fazer agora, eu quero que Tá. eu quero resolver e depois eu vou ter... Eu vou contigo, nós vamos agora lá. Digita aqui, por favor, para não aparecer na câmera. Pode conferir, Ó. na conta do Paulo. Ó, já fez o Pix aqui de 7 mil reais. Tá na conta do Paulo. E eu vou atrás desse dinheiro. Agora vamos lá, vamos na loja. Vamos na loja. Uma responsabilidade que não era Vamos na minha, loja mas eu vou agora. deixar- Tá, parabéns. Vamos na loja? Você Pois é. viu aí? Gente, quando a gente para e olha aquele carro naquela situação, Celso. Chegando na... Oi, Celso. Oi, tudo bem? A empresa onde foram colocadas as rodas é essa aqui. Dá licença. Por favor, o responsável aí para falar com a gente. Thaís? Eles ostentarem esses símbolos dessas marcas todas, eles têm que ter autorização. O fabricante dessas rodas tem que ter autorização. Ah, é? Não pode. Mesmo multimarcas? Não existe multimarcas, existe Só original de fábrica. ou original de fábrica ou usada? pirata. E usada? Usadas, se for original de fábrica, tudo bem. Mas aqui, eu não sei se o fabricante, reforma, né? o fabricante dessas rodas aqui tem autorização para usar as marcas que estão usando. Aqui ele já começa a criar uma estratégia para já começar a dar no meio do dono lá, do responsável pela loja de roda, e eu vou amenizando, porque ele fala que não pode usar a marca, daí eu já coloco, mas como não pode? E se for usada original? Pode. Ué, qual é o problema? Uma usada reformada pode ser utilizada. E aí eu meio que contemporizo aqui para preparar o terreno pro cara lá, para ele já não ir dando no meio, mas ele vai dar e acompanha aí. Everton, por que nós estamos aqui? Estamos aqui pelo seguinte. Esse carro aqui passou por aqui, ó. Certo. Tá? O André trouxe para cá para trocar as rodas. Sim. Depois o carro foi intermediado, né? Entrou na loja dele para vender para Dani. Certo. Andando com esse carro na rua, a roda soltou. As 4 rodas estão com esse parafuso aqui, ó. E o parafuso que devia estar lá era esse. pra Então gente. foi mexido, sabe? Sinceramente, porque toda roda que a gente troca, a gente põe parafuso específico para roda de Essas galera. rodas são originais? Olha lá, ó. Quando ele percebe que o cara vai sair fora, porque daí o cara falou, não, mas calma aí, eu coloquei os parafusos de acordo com a roda. Ele já vem com aquilo que ele já estava planejando, que eu já tinha sentido. Essas rodas são originais? Acompanha o que ele vai fazer com o cara, porque ele vai começar a estressar justamente para provocar que o cara recue. Isso é estratégia. Pode observar, todos os vídeos que está somando, ele vai por essa linha. E você tem que ficar atento. Se receber ele na tua empresa, você já tem que ter algumas argumentações para sair dessa linha de tiro, que ele vai armar para você. De fábrica? Sim, todas. Então, A gente, na nota, peraí. no pedido, Peraí. Olha bem o que você está falando, porque isso aqui é sério. Tá? Essas rodas são originais da fábrica. sim, nova, originais, Tá. Não é paralela. importadas. São rodas importadas. Não são paralelas. Sim. Ele tava falando, meu, essas rodas são originais de fábrica. Gente, foi feito numa fábrica. É original da fábrica. E o cara confirmando, não, elas são originais de fábrica. Aí ele reformula a pergunta. De fato, aí tá certo a segunda pergunta. Essa roda, ela é paralela ou não? Aí era a pergunta certa a ser feita. Mas no começo essas rodas são originais de fábrica? Sim, claro, foi feita numa fábrica e então não fazia muito sentido. Achei engraçado aí, mas vamos Então, continuar. elas não são originais. Não, uma A não roda ser que importada, você me... Fabricação é concessionária. A não ser que...
Então você não pode vender com o símbolo. Peraí, desculpa. Você não pode vender com o símbolo das Mas marcas. como tem uma legislação que elas vêm para o Brasil, que a gente vende? Você não pode vender com o símbolo da marca. Porque se eles vierem aqui, vai tudo isso ser apreendido. Tem nota, tem tudo. Não importa tem se tem garantia. nota. Não importa se tem nota, se tem garantia. Eu estou falando de símbolo nesse primeiro momento. Deixa eu te perguntar, você é a loja que vendeu? Gente, o que isso tem a ver com o parafuso? Você entende a tática dele? Ninguém está discutindo ali se tem a logo ou não. A gente está discutindo ali a especificação do parafuso, se ele colocou ou não. Mas ele faz isso justamente para tirar a atenção do foco e destabilizar o oponente. Você comprou o carro do André. Mandou fazer alguma revisão, alguma coisa? Não, eu só fui. Porque No caso do André, eu fiz uma intermediação. tem um ano que eu montei esse carro. O Celso foi lá na minha loja. Porque ele tem a responsabilidade objetiva e você tem a responsabilidade solidária. Seu nome mesmo? Everton. Cara, na loja lá, eu falei, eu fiz os laudos, fiz laudo de transferência, tudo que eu pude fazer dentro daquilo que estava no meu alcance para garantir a segurança dos peitos. Sim, como sempre. A gente faz isso também. E aí eu fiz um acordo lá para amenizar, porque eles tiveram danos, o seguro vai cobrir uma parte, mas tem uma franquia. Sim. Aí de 12 reais. Ele arcou com 7 mil da 7 mil para... não é assumindo culpa, Celso, mas é para entender a situação. A gente sabe a responsabilidade, mas eu falei, Celso, eu vou pagar aqui esse acordo, mas eu não acho justo. Isso está nas minhas costas. Porque tudo aquilo que me cabe comercialmente, laudos, tudo que eu pude fazer para evitar qualquer tipo de insegurança, a segurança para a pessoa que está comprando na minha loja, eu fiz. É o básico da loja. Aí ele falou, eu quero, aonde que eu vou comprar essa roda? O André me mandou as notas, então eu falei, foi na STO. Inclusive é uma loja de referência no Tatuapé, expliquei para o Celso. Eu falei, então, eu vou conversar com eles primeiro para entender se esses parafusos realmente é adequado para esse tipo de roda. Ele já disse que não, ele já sabe que não. Sim, o parafuso é esse aqui. Esse. E foi trocado. Esse não, esse é para a roda original. Então vamos ligar pro André, porque o André tem que dizer que ele trocou os parafusos. Mas assim, por isso que eu te pergunto. Quando ele me falou, eu perguntei, André, você fez alguma revisão? Ele falou o carro que você vendeu para quem? Ele falou, não sei, vendi. Ele fez a revisão na concessionária, acho que com essas rodas, foi o que ele me falou. Ele falou, Samuel, eu peguei lá e rodei, nunca tive problema. Ela pegou esse carro, andou 3 vezes com o carro. Conta pra o que aconteceu, porque ela tá traumatizada, inclusive. Eu andei 3 vezes com o carro. O carro chegou em casa, eu peguei ele no dia 3, no dia 12 foi o acidente, que esse carro eu uso ele só no final de semana. 8 dias depois. Eu tenho um veículo para rodar no dia a dia. Sim. Então, a terceira, quarta vez que eu saí com esse veículo, aconteceu isso. Uma roda pode soltar assim, é normal isso, roda soltar dessa forma? Ou é o parafuso errado, ou tentaram mexer na roda. Tem muito caso de roubo de roda. Desculpa, onde você guardou o carro? Ó, meu carro só fica na minha garagem, tem câmera na minha casa. Sim. Na minha academia que eu fui, que é privada, essa segurança. Tem segurança lá? Tem segurança na porta que fica. Tem o que eu falei com o André. Fui no shopping. Fui no shopping, eu fiquei nem meia hora no shopping e fui embora. Aqui, ele me mandou a nota que foi trocada aqui, ó. Que é uma ordem de serviço, não é nota fiscal. Roda, pneu, mola, parafuso, áudio, cônico. Tá aqui, ó, R$120 cobrados pelo parafuso. Sim. É um orçamento, não é uma nota fiscal. Nota fiscal, não sei se foi emitida. Até eu pedi pra ele a nota, ele falou, depois as meninas vão mandar, mas ele me mandou isso, mas eu até cobrei a nota fiscal, porque aqui, ó. Pra ver se era original e tal. A troca foi feita no dia 22 do 6 de... Não, a primeira, 22 de março. Não, aqui são as parcelas. São as parcelas. Vamos ver aqui a ordem de serviço, a data. A data é 2 do 3 de 2024. 2 de fevereiro, 22 de fevereiro, saiu do dia data da conclusão. 3. Vai cair agora, um ano depois. Aí, entendeu? O parafuso, que tem que estar na roda, depois de substituir da roda. Gente, alguma coisa aconteceu que ninguém sabe de fato, porque, observa, esse carro foi substituído as rodas 1 ano antes do incidente, do acidente que aconteceu. Então, alguém manipulou essa roda nesses 9 dias, 8 dias que ela comenta. E porque, concorda comigo, mesmo com o parafuso que não seja o cônico, o André, quando tirou há 1 ano
antes do episódio, essa roda já apresentaria, né, sinais que estava como coisa errada. Inclusive, nós fizemos os test drive aqui, fizemos todos os laudos, em nenhum momento nós sentimos nada anormal do carro. E então, assim, não tem como a gente comprovar também se ela estava com a roda correta ou não, se alguém manipulou ou não. Então, por isso que foi um pouco mais delicado, é um caso realmente complexo. É o parafuso cônico, é o que está descrito aqui, ó. Parafuso cônico. O parafuso que foi encontrado na roda é o esférico. Tem que ligar para o André. André tem que explicar. Ele não tá me atendendo. O André tem que explicar. Vai que ele já tem. O André tem que explicar isso daí, porque É que realmente aqui tá cônico. alguém trocou o parafuso, se é que o parafuso foi trocado aqui, então alguém trocou o parafuso. O André mandou 1 ano do carro, nunca pra ele, entendeu? E é importante ele, porque nessa situação, se ele trocou, eu acho improvável que ele tenha trocado, porque ele só a finalidade. O carro quem faz dele somos nós. Pois é, acontece que o acidente aconteceu, né? E ela, coitada, é a menos culpada dessa história toda. Tem um prejuízo. Gente, você acha mesmo que ele é menos culpado? Tudo bem, ela não estava na direção. Ela especificamente não tem culpa de nada, porque ela era a passageira. Mas, pô, lá atrás a gente já viu o motorista, que é o marido dela, declarando que ele viu o carro com problema. Ele parou para checar e por conta de 4 minutos que estava próximo da casa dele, ele quis correr o risco. E pelo amor de Deus, gente, ninguém fala nisso. Será que ele não para pensar que também tem uma responsabilidade do dono do carro, do motorista que estava pilotando? Agora a pessoa negligenciou tudo e aconteceu, então vamos para cima dos lojistas, porque ali é o elo mais fraco na cadeia para poder a gente ganhar um dinheiro. Não é assim, a gente se quer fazer justiça, vamos fazer direito, pô. Não é se a pessoa tem dinheiro ou não, é justiça, né? Enfim, vamos continuar. Aí, de 12 mil reais, ele arcou com 7, ainda tem quanto de prejuízo? Tem 4, um pouquinho do seguro, né, da franquia. É da franquia, né? O problema é que nessa cadeia toda do carro ter trocado a roda aqui, ter passado, ter ficado na mão, todos aqui são solidários nessa cadeia, entendeu? Todos são solidários nessa cadeia. O que ela está pedindo é só ressarcimento, como você bem colocou, só ressarcimento da franquia. Eu ajudei. Da franquia. Eu acho que assim, eu jamais vou imaginar que a Dani ou o Paulo estejam de má fé de ter trocado essa. Não dá pra imaginar. Você não vai fazer. Quem que vai pegar e trocar a roda do parafuso do. Ainda o que é pior. Eu não disse má fé de ninguém. Tem um fato que aconteceu. Agora, sabe o que me chama atenção? O que me chama a atenção é que esse parafuso especificamente, para ser sacado do carro, ele precisa de um grampo. Correto? Porque ele vai aqui uma calotinha. Uma capinha, né? Exatamente. Tava com a capota? Tava com a calota? Tava com a calota. Gente, o ladrão de rodas, você acha que ele não tem todos os segredos, ou a maioria dos segredos para... Se eles já são ladrões, já são especializados nisso, eles vão ter o segredo para tirar a capinha. Então, pô, não faz muito sentido isso, né? Eu sei que tem esse segredo de roda, mas, cara, na prática, no dia a dia, a gente percebe que isso aí pro bandido que rouba, que é especializado nisso, aí é um detalhe a mais, de mais dor de cabeça para ele tirar a sua roda. Mas ele vai tirar, porque ele já tem os meios. E aí, eu não sei se o parafuso que ele tem aqui para vender tem essas condições. Eu acho que o parafuso que ele vende aqui não usa a tampinha. Então alguém trocou o parafuso ou eles não trocaram o parafuso. Essa questão da calotinha é uma questão importante, porque na hora que eles foram sacar as rodas, eles precisavam do grampo que estava guardado dentro do porta-malas, né? Isso, o grampo tá um espacinho dentro do porta-malas, um grampinho, um pininho aí. Então, e se o parafuso que eles trocam é cônico e não tem a calotinha, alguém trocou para manter a originalidade do carro. Então, se for colocado a tampinha, não é original. Não, às vezes o cara troca o parafuso e quer que coloque a tampa original. O cara coloca. Esse carro, isso foi quando saiu daqui? Foi quando saiu da loja. Geralmente não usa. Aí tem as fotos aqui, né? Vamos tirar a foto. Aqui é a foto. Ó, não é o parafuso que ele está vendendo. Não, às vezes assim, só para explicar. Os parafusos cromados que você substitui, você consegue colocar essa tampinha também.
Precisa É uma provar capinha isso. original. Precisa É uma provar capa- isso. Geralmente não colocam, porque você troca o parafuso e não usa mais isso aí, entendeu? Mas quando o cara fala, eu quero que coloque Quero a ver tampinha como, original. mas quero ver como é que coloca a tampinha Mas original encaixa. se não tem, se não tem esse encaixe aqui, não tem esse... Não usa isso aqui, é uma capinha por fora, assim, ele vem a cópula. Então cadê a capinha? Quem tem a capinha? Esse é o original do carro, né? A gente não tem aqui isso aí. Aqui, no dia que o mecânico tá tirando, ó. Ele tá com a chavinha, ó, tá puxando, tá com o grampo para puxar. Todas estavam com capinha, tá vendo? Isso aqui é o parafuso original do carro. É o que tava na É o roda. que tá na roda, todos iguais, todos originais. E ele tem um vãozinho, tá vendo? Ele tem um... Ele tá vendo que ele tem um buraquinho tem um aqui, buraquinho, ó? Olha lá o isso. buraquinho, ó. Isso. Tem um buraquinho, Geralmente esse parafuso é o original do carro. ó. E ele tá tirando, ó, dá pra ver, ele tá tirando com o grampinho, Sim. que é o grampinho anti-furto. Sim. Cadê os parafusos? Que esse parafuso Não. que eles estão tirando... Qual que é o seu nome? Paulo. Paulo, é esse aqui, ó. É, tá esse vendo? daí, Ó, parafuso esse daí, aqui. ó. É. Ó. Aí, ó, dá pra ver perfeitamente. Dá pra ver Aí o que eu perfeitamente. falei pro Celso lá na loja, eu não sei se Esse essa... parafuso é original Audi, ó. Tá escrito lá dentro, é original Então. Audi. Esse parafuso é original do Mas carro. ele é original pra roda. Não, pra essa roda não pode. Esse parafuso é original da roda. Roda do carro original. Essas rodas, gente, só para vocês entenderem, essas rodas são maiores do que as rodas originais, né? O aro é maior, o pneu é com um perfil mais baixo, né? Então deixa o carro com mais elegante, mais esportividade, mas, como eu disse anteriormente, essas rodas são paralelas, não são do fabricante, né? E se for trocar, tem que ver a dimensão do parafuso, a profundidade, para ver se ele está pegando. Gente, uma dica, né, para você que gosta de trocar de carro, colocar as rodas esportivas, isso é importante. Quando comprou um carro, a roda não é original do carro, cheque esses parafusos. Pelo amor de Deus, evita que isso possa acontecer também com você ou você passar por uma situação delicada dessa, né? A questão quando ele deixa claro da roda paralela e para a roda original. Gente, se vende roda paralela e é homologada e tem nota fiscal, eu não vejo problema nenhum de você comprar. Embora o ideal é você manter a originalidade do carro. Isso é o ideal. Mas se você quiser algo diferente, só atenta. Primeiro, exige nota fiscal, checa para ver se realmente aquela roda vai ser compatível ao modelo do carro que você está utilizando, justamente para você evitar essas dores de cabeça que poderia realmente ter causado uma grande tragédia. Não só com a vida deles, mas com a vida de terceiros que não tinha nada a ver com o carro. Eu vou ter que tomar providência. Não, né? a loja Senão, aqui, a loja fala. já está proposta a resolver. Arcar com os 5 mil que depois faltam? a gente vai para cima do André e vamos conversar com ele, porque ele vai precisar se responsabilizar, porque ele é o proprietário de fato. A loja está falando que ela fez dessa forma resolve. Resolve. A Dani resolve. a diferença. Se eles derem a diferença para você dos 12 mil, resolve. Então tá aí. Ela encerra isso daí, eu encerro também. Dela, pra ele poder entrar em contato, porque ele não tem o contato de ninguém. A gente resolve isso aí. Eu tava nem sabendo dessa situação, se antes tivesse chegado. Então, a gente está aqui, na verdade, gente, diluindo as responsabilidades. Existe uma responsabilidade que deve ser apurada, né? Se foi o proprietário, se foi aqui, né? O carro nem ficou lá com ele, praticamente, né? Com ela ficou apenas 8 dias, mas já que vocês querem fazer o acordo e vocês se propõem a pagar a diferença, que são 5 mil e... 5 mil reais. 5.200 reais, tá bom. Aí assim, só, depois o valor que eu tô pagando aí com você, eu de coração, na minha parte que eu fiz, eu não acho justo eu ter que arcar sozinho e pagar uma situação que, tava além até da minha capacidade técnica de avaliar. Então, mas o André vai ter que explicar essa história. O André vai ter que explicar. E eu vou continuar, Você me ajuda intermediando pra gente resolver. Sim, mas vamos resolver o problema do consumidor e a gente interna aqui, vamos É isso, gente. Tá já indo pro final e não sei se você observou, mas toda a situação, uma empresa séria, responsável, mesmo não tendo culpa nem responsabilidade, eu entendi a situação, só não compreendi da forma que eles já tinham acordado depois, né, não seguir o acordo que já estava previamente finalizado, mas uma loja séria ela nunca deixa o cliente na mão, né? Se a Daniela e o Paulo confiou em mim, na minha empresa na qual eu trabalho,
e exerço as minhas atividades profissionais, eu tenho que entender que tem responsabilidade, independente de ter culpa, independente de leis. E foi exatamente o que a Outstyle fez, justamente para preservar, né, o consumidor. Então, aquilo que tiver no nosso alcance para resolver, a gente vai resolver. Mas não adianta vir gritando, vir exigindo, porque não é dessa forma que a gente chega numa solução de fato objetiva, né? E aí, finalmente, a gente vai acompanhar. Parabéns pela atitude. Parabéns. Tá bom assim para você? Tá? Parabéns pela atitude, viu? Ele não é daqui, mas faz tempo que eu não vejo meu amigo há muitos anos. Eu vou levar uma passagem. Legal. Tá? Dani. Tudo Certo, Dani? Aí ele faz o Pix, depois você mostra pra gente, tá bom? Estando bom para todas as partes, que são várias partes envolvidas. Parabéns a todos pela solução do problema. Celso Russomano, a Patrulha do Consumidor. Gente, é isso. E eu quero fazer um convite para você que está assistindo agora. Coloca aí nos comentários um vídeo que você acha muito legal do Celso Russomano e que você gostaria que eu comentasse ele. Então joga aí que depois o nosso time aqui, a equipe, os bastidores vai ver quais são os insights aí, porque a gente vai pegar um legal e nós vamos postar aqui para você acompanhar. Fechou? Então, ó, não esquece antes de desligar, de sair aí, ó, aperta aí, clica o seu like, manda o like para nós, para você acompanhar todas as nossas novidades desse canal e vem você também. Vai, bora, vem para o Outstyle.